Mas, assim, como é que foi, assim, pra ti, o que tu tirou de mais aprendizado dessa temporada no MSH? Cara, foi a vida missionária, né? A vida missionária e o tocar na graça de Deus que ultrapassava as nossas expectativas e a nossa capacidade. Porque eu via, às vezes, Deus realizar coisas que nós não pretendíamos fazer, desde curas, né? Em momentos de oração que Deus realizava nas pessoas. Desde pessoas que tinham a sua primeira experiência com Deus, pessoas que vinham depois falar comigo de eu sou padre, né? E a minha experiência com Deus foi no Missionário Shalom, né? Então a gente foi tocando nos frutos. Então essa experiência missionária de levar o anúncio de Cristo, né? E de ir tocando nas graças, nos frutos, né? Que Deus ia fazendo a gente colher, que muitas vezes a gente não estava, poxa, sei lá, saí de casa, tô indo pro show e pessoalmente não tô nem tão bem, tô cansado, tô desgastado. Mas naquela hora você via uma ação de Deus, né, que ultrapassava a minha dimensão. Porque se fosse só uma dimensão humana... Chega uma hora que cansa, né? Eu não conseguiria. Às vezes eu notaria, puxa, hoje o show não vai ser muito bom porque eu não tô bem. Quando eu vi era o melhor show, né? Teve uma vez, até um fato engraçado. Que teve uma vez que a gente errou. Tinha uma música nova lá que a gente foi fazer e a gente errou o final. O final foi... Cada um terminou de um jeito. Então foi... Mas o vocal ou... Instrumental. Instrumental. Cada um terminou de um jeito. A gente se olhou assim, né? E segue o jogo. Quando terminou o show, né? Aí chegou uma pessoa pra gente e disse assim... Cara, muito bom o show de vocês. Assim, mas assim, a parte que me tocou mais... foi aquela ideia de caos que vocês quiseram passar naquela última música. Que sabe, macho, eu refleti muito sobre aquela ali. Eu pensei a pensar no caos que tá a minha vida. Ideia de caos. Vale Jesus. Aí você... Vamos repetir. Aí, assim, a gente até hoje brinca um pouco com isso, né? Mas se a gente for analisar e olhar, diz, meu Deus se utiliza até dos erros, Até né? dos erros. Exato. Pra tocar, pra fazer, né? Não, e outra coisa, seres humanos, né? Vocês tinham uma maratona de shows em média, quantos shows por mês? Não era tão intenso, assim, era intenso porque a gente tinha a nossa vida ordinária normal, né? Estudantes ainda. Eu era estudante, eu estava no período da faculdade, né? Então, durante a semana eu estudava, trabalhava, porque eu comecei a estagiar, estudava, trabalhava... E final de semana fazia show. Então a gente tinha uma média de 6 a 8 shows no mês, né? Então era como se fosse todo final de semana. Exatamente. Mas aí, rapaz, junta com a história de você fazer ao vivo, cantar e dançar ao mesmo tempo. Meu amigo. Depois da semana, né? Tem que ser o Morel, viu? Depois da semana. Não é brincadeira. Então, por isso que começou a coxar, porque depois que eu casei, eu comecei a... Natural, né? Querer limitar um pouco, né? Natural. São fases da vida, né? Que vão marcando ali outras responsabilidades. E muito natural. Agora eu estava lá no Aleluia presente quando vocês anunciaram na tua saída. Cara, o que tinha de gente ali chorando e lamentando. Quem vai substituir o Morel? Foi marcante ali. É o que a gente sempre diz, né? As pessoas... Passam, né? O projeto fica. Eu ficava imaginando, meu Deus, quem vai substituir o Padre Cristiano, né? Aí chegou eu, Gustavo, né? A gente passa, a missão do missionário fica, né? E o missionário Shalom tem uma força muito grande com relação ao carisma Shalom também, né? De muitas pessoas que hoje são da comunidade de vida, são seminaristas, foram alcançadas pelo missionário Shalom, né? E chegam às vezes, quando eu vou para algum lugar, e cara, pessoa consagrada já da comunidade de vida, seminarista. Tem um menino que eu acompanhei ele no vocacional. Eu fui acompanhador vocacional dele, eu era do missionário, a experiência dele foi também um pouco missionário. E hoje ele já vai receber a ordem diaconal agora para ser padre, né? Legal. Então você vai vendo os frutos, né? Os frutos, né? Vai colhendo, vai tocando nos frutos e vai vendo que é uma ação da graça de Deus total, né? Que humanamente a gente não seria capaz de fazer aquilo. Então minha experiência como missionário foi a experiência de missionária, de doação, de serviço, né?
e de tocar na graça de Deus que nos ultrapassa, que nos leva além do que a gente imagina, né? Não era algo remunerado, né? Assim, a gente era um trabalho missionário no qual a gente recebia uma ajuda de custo, mas não tinha remuneração, né? Então, por isso que a gente não podia viver daquilo também, né? A gente ia fazer o show, voltava para casa, né? No máximo pagava o táxi até ir ao aeroporto e o táxi para voltar para casa, pelo menos, né? É isso. Depois começaram a dar uma ajuda de custo, porque depois que eu casei, eu disse, cara, eu vou precisar atender no sábado, eu vou precisar... Não, mas a gente dá uma ajuda de custo e tal, quando você for pro show. Aí começou os meninos de instrumental também, por realidades familiares, de precisar, né? Porque começava a ausentar demais e a gente começou a crescer, ter responsabilidades, ter coisas para pagar, né? Os boletos chegando. Aí começou a haver uma ajuda de custo, que também não era um pagamento, um salário, era algo bem abaixo, mas que já ajudava, né? Mas é extremamente necessário, né? Já diz a palavra, né? O evangelizador, o homem de Deus, tem que ser remunerado, né? Precisa ter ali o seu sustento. E Sim. a música católica, às vezes que a gente tem a oportunidade de conversar sobre a música católica aqui no podcast, a gente sempre fala sobre isso, né? Como evoluiu, né? Como se profissionalizou, Sim. né? Muito na esteira dos irmãos evangélicos, né? Protestantes, mas é muito bom a gente ver o nível que chegou a música católica atualmente, né?